Já? Podemos começar, então. Deixa eu achar aqui. Boa noite a todas e todos. Hoje nós estamos aqui mais uma vez, iniciando os nossos trabalhos da Comissão de Igualdade Racial, e já com um tema relevante, um tema atual, uma mudança atual, a mudança legislativa atual, versando sobre as questões raciais, né? Versando sobre racismo e injúria racial. Então, nada melhor do que o nosso primeiro evento da Comissão de Igualdade Racial versar sobre o tema. Mas, antes de mais nada, considerando ser nosso primeiro evento da Comissão de Igualdade Racial, hoje nós estamos em peso aqui com a diretoria da comissão. Então, dou as boas-vindas primeiro a todos que estão aqui, e a nossa diretoria, a vice-presidente Daniela, secretária Raíssa e o nosso palestrante Rogério Sanches, que sempre cordialmente nos atende, sempre que nós precisamos, e sempre que nós os chamamos aqui para palestrar e falar sobre os temas relevantes para o nosso direito, ele sempre nos atende prontamente. Então, feita a apresentação, passo a palavra aqui para a vice-presidente Daniela Oliveira, para a sua apresentação e a sua saudação. Olá, pessoal, boa noite a todos que estão nos acompanhando, todas, todos e todes. É um prazer imenso ver essa primeira atividade da Comissão da Igualdade Racial acontecendo em 2023, já falando de aspectos relevantes acerca da injúria racial. Agradeço à diretoria da subseção, em nome da doutora Luciana, agradeço e parabenizo aí a doutora Adriana de Moraes, nossa presidente, e fico muito feliz de reencontrar o Dr. Rogério, né, que já é um grande parceiro da comissão, que está sempre presente, disposto a brilhantar, né, as nossas questões com seu conhecimento sobre o tema de injúria, sobre o tema de ANPP, que é sempre muito bem-vindo, né, para a gente aprimorar e conseguir dar respostas jurídicas mais efetivas às problemáticas que nos assolam no nosso dia a dia, né? Então, para isso, eu gostaria de apresentar o Dr. Rogério. Ele é membro do Ministério Público do Estado de São Paulo, professor da Escola Superior do Ministério Público dos Estados de São Paulo, Mato Grosso e Santa Catarina. Também é coordenador pedagógico e professor de penal e processo penal do curso RCS. Após, eu passo a palavra para a doutora Raíssa, nossa secretária-geral. Boa noite a todos. É uma grande honra estar aqui com a presença do Dr. Rogério, da doutora Adriana e doutora Daniela. A gente tem feito um trabalho bem bacana junto à OAB, no sentido de trazer essa problemática do racismo e da falta de responsabilização desse crime, assim como o crime da injúria racial. Então, já apresentamos, fizemos alguns eventos juntos no ano passado, e agora nada melhor para iniciar as atividades da comissão no ano de 2023, trazendo as atualizações da Lei 14.532. Então, o Dr. Rogério vai trazer aqui para a gente, mais ao fundo, quais foram as mudanças práticas na criminalização da injúria racial como crime de racismo. E antes disso, é importante contextualizar que essa lei
é uma vitória, né? Para todos nós, para nós da Comissão da Igualdade Racial da OAB, assim como para o movimento negro, que vem lutando há muito tempo por respostas mais efetivas. Enfim, poder reconhecer que a injúria racial é um crime de racismo e tirar esses instrumentos de subterfúgios, né, para não aplicação da responsabilidade, da resposta penal merecida à altura das pessoas que se utilizavam, né, da injúria racial e do fato de não ser um crime de racismo como se fosse um crime menor, né? E acho que aqui a gente vai conseguir explicar para todos vocês o porquê o crime nunca foi menor e porque ele merece ter uma resposta efetiva de fato. Boa noite e ótimo evento para todos. Então, sem mais delongas, passar a palavra e chamar o Dr. Rogério Sanches para iniciar a sua explanação. E para quem tiver alguma pergunta ao final da explanação do Dr. Rogério, pode deixar a pergunta no chat, que nós vamos acompanhar e faremos as perguntas para ele. Por favor, Dr. Rogério, pode iniciar. Obrigado, quero agradecer o convite. Na verdade, não é convite, doutora Adriana, doutora Daniela e doutora Raíssa, é intimação. Sempre que eu recebo o WhatsApp de uma das três, eu já sei que eu estou intimado sob pena de condução coercitiva. Então, não tem como negar. Contem comigo sempre, eu sou testemunha do trabalho de vocês, me permitam chamá-las de vocês. Se eu chamá-las de senhoras, vai ser terrível. Também quero ser chamado de você, vamos esquecer todos os pronomes de tratamento, que seja um bate-papo. Como eu disse, eu sou testemunha, eu conversei com a doutora Daniela, conversei com a Adriana, conversei com a Raíssa sobre um caso em Campinas, foi a primeira vez que nós começamos a dialogar, e olha que interessante, acho que um ano depois, tudo mudou e mudou para melhor. Quase tudo mudou para melhor. Claro, temos alguns deslizes na lei, é isso que eu vou querer debater com vocês e com todos que assistem. Eu só pergunto a Adriana, a Daniela e a Raíssa, quanto tempo eu tenho? Só para eu não me exceder aqui. Temos aí pelo menos 30 minutos, doutor. Pode... Então, vamos lá. Deixa eu até vir aqui para cronometrar, para eu não me exceder. Eu, como promotor de justiça, me preocupo muito com excesso de prazo. Eu não quero me exceder, que eu sei que as consequências são drásticas. Vamos lá. Eu já participei de 2 eventos, atendendo a convite, entre parênteses, intimação da comissão, e 2 eventos onde, num, eu trabalhei a questão do acordo de não persecução penal, no caso de racismo. Hoje eu vou voltar no assunto. E o outro evento, eu cuidei da política criminal envolvendo o racismo. Também, obviamente, esse assunto será atualizado por conta da Lei 14.532 de 2023. Cara, Raíssa é uma vitória? É uma vitória. Daniela, Adriana é uma vitória? Sim. Mas ela tem alguns pontos que, infelizmente, eu poderia até imaginar que houve um descuido do legislador, mas não houve um descuido. O legislador foi escoteiro. E nós, no dia a dia, como advogados, promotores, defensores, juízes, delegados, nós temos que saber dar a resposta. Vocês vão entender onde eu quero chegar daqui a alguns minutos. Eu vou compartilhar a tela, pergunto a todas se estão conseguindo ver o compartilhamento, só para que possam entender o que aconteceu. Antes da Lei 14.532 de 2023, a injúria racial estava no artigo 140, parágrafo 3º do nosso Código. E o artigo 140, parágrafo 3º, podia sim ser chamado de injúria racial. Hoje, não mais. Com a Lei 14.532, nós devemos evitar esta etiqueta, este rótulo. Nós vamos ter que chamar o 140, parágrafo 3º, a partir da Lei 14.532, de injúria a preconceito, injúria qualificada, mas não mais injúria racial. Veremos que a injúria racial foi para a lei de racismo. Mas vamos aqui prestar atenção
na coluna antes da Lei 14.532. E foi nessa redação antiga que eu conversei com vocês, caras colegas, num caso envolvendo um triste e abjeto fato em Campinas. Olha só, o 140, parágrafo 3º, punia, com uma pena de 1 a 3 anos, o seguinte comportamento: injuriar, utilizando-se de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou pessoa com deficiência. Nessa época, e olha que eu não estou falando há muito tempo, né? Porque a Lei 14.532 é deste ano. Mas na vigência dessa redação do artigo 140, parágrafo 3º, o Supremo, provocado por vários recursos, principalmente por movimentos negros, o Supremo falou o seguinte: espera aí, eu concordo com o STJ, que foi pioneiro nessa conclusão. O Supremo falou o seguinte: se a injúria se utiliza de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião e origem, deve sofrer os efeitos da lei de racismo, ou seja, o crime é imprescritível. O Supremo não tratou de aplicar as consequências da lei de racismo para a injúria contra a pessoa idosa ou para a injúria contra a pessoa com deficiência. Óbvio. Por quê? Porque esse preconceito de pessoa idosa ou pessoa com deficiência, esse preconceito não está na Lei 7.716. Então, o Supremo fez um recorte interessante. Ele falou, olha, eu estou preocupado com aquelas formas de preconceito da injúria que estão abraçadas pela Lei 7.716. Quais são? Repito, raça, cor, etnia, religião e origem. Eu vou até mudar aqui o compartilhamento. Deixa eu fazer diferente, porque daí eu consigo anotar aqui. Quer ver? Ó? Eu vou fazer diferente. Me digam se vocês estão conseguindo ver aqui o jeito que eu fiz. Diminuiu um pouquinho, mas é importante porque fica mais didático. Ó. Então, quando a injúria se refere a elementos de raça, cor, etnia, religião e origem, que eu destaque em amarelo, estes preconceitos estão na Lei 7.716 de 89. Por isso que o Supremo falou, merecem as consequências da lei de racismo, notadamente a imprescritibilidade. Já a injúria envolvendo condição de pessoa idosa ou pessoa com deficiência, isso aqui não é objeto da lei de racismo. Então, nesta injúria, eu não aplico os consectários da Lei 7.716. Conseguiram entender isso aqui? Ficou fácil? Tá. Quando o Supremo assim decidiu, eu vou até colocar assim, ó, quando o STF assim decidiu, bateu na tecla da imprescritibilidade. Imprescritibilidade. Mas não falou nada da inafiançabilidade, que é uma consequência da Lei 7.716, e não falou nada da ação penal pública incondicionada, que também é uma consequência da Lei 7.716. Então, na prática, eu tenho certeza que vocês viram reportagens de pessoas presas em flagrante por injúria racial em estádios, em condomínios, e que receberam fiança. E aí, Adriana, Daniela e Raíssa, um delegado me ligou e falou o seguinte, Rogério, eu estou com um caso de injúria racial, eu concedo ou não concedo fiança? Porque o Supremo proibiu a prescrição, mandou aplicar as consequências da Lei 7.716 à injúria racial, mas ele fala da imprescritibilidade, ele não fala da inafiançabilidade, ele não fala da ação penal pública incondicionada. Concedo ou não fiança? Sabe qual foi a minha resposta, Adriana, Daniela e Raiz? Depois vocês me digam se eu acertei ou errei. Eu falei o seguinte, aliás, eu até já expliquei isso
em outros eventos nossos. Eu falei, eu concedo fiança. Ele, por quê? Eu falei, porque se você não conceder fiança, ele vai ter direito à liberdade provisória sem fiança. Ou você está achando que ele vai ficar preso? O tribunal vai conceder a liberdade provisória. Então, que pelo menos ele pague um belo pedágio pela liberdade provisória. Alguns colegas me ligavam, Rogério, a injúria racial depende de representação ou não? Eu falei, o Supremo não falou nada. Eu, Rogério, acho que a injúria racial não depende mais de representação, porque o recado que o Supremo deu é não querer mais o efeito deletério do tempo. Mas, por via das dúvidas, escolha a representação, já que o Supremo não foi expresso. Bom, feitas estas observações, o que aconteceu? Então, o Supremo decidiu a imprescritibilidade, mas não mencionou expressamente a inafiançabilidade e a ação penal pública incondicionada. Então, ficou essa discussão. E aí, depende ou não de representação? É possível ou não fiança? Eu já sei que imprescritível é. Agora eu posso compartilhar outra vez, em sentido maior do slide da lâmina aqui. Eu expliquei para vocês o cenário pré-Lei 14.532 de 2023. Inclusive, reparem na pena, 1 a 3 anos. Olha a pena, 1 a 3 anos. Veio a Lei 14.532 de 2023. E o que essa lei fez? Essa lei migrou para a lei de racismo a injúria racial. Por isso que eu falei, Adriana, por isso que eu falei, Daniela, por isso que eu mencionei, Raíssa. E com a Lei 14.532, você não pode mais chamar o artigo 140, parágrafo 3º, de injúria racial. Ele não é mais injúria racial. Porque o preconceito racial saiu do 140, parágrafo 3º, e foi para o artigo 2º, letra A, o artigo 2º, letra A, da Lei 7.716 de 89, a Lei de Racismo. Então, preste atenção, o artigo 140, parágrafo 3º, foi desidratado, punindo agora, com 1 a 3 anos, o preconceito com relação à religião, pessoa idosa ou pessoa com deficiência. Cá entre nós, Adriana, Daniela e Raíssa. O legislador deveria ter levado para a lei de racismo também o preconceito religioso. Ele deixou o preconceito religioso no 140, parágrafo 3º. Leia o artigo 2º-A da Lei 7.716. Fala do preconceito quanto à raça, cor, etnia ou procedência nacional. Por que não levou para o artigo 2º-A o preconceito religioso? Eu vou enfrentar isso com vocês. E reparem na pena. A pena da injúria racial era de 1 a 3 anos. Agora é de 2 a 5 anos. Por isso que a Raíssa, não sem razão, comemora. Por isso que a Daniela, não sem razão, comemora. Igualmente, a Adriana. É uma vitória? Sim. Mas veio acompanhada de erro. Veio acompanhada de erro. Às vezes eu me pergunto se está funcionando a assessoria jurídica dos parlamentares. Por quê, Daniela? Porque a injúria no Código Penal, se praticada nas redes sociais, a pena é aplicada no triplo. Então, a pena passa a ser de 3 a 9 anos. A nova modalidade de injúria racial tem uma pena de 2 a 5 e ela não é aumentada quando praticada nas redes sociais. Então, nesse tanto, a injúria racial nas redes sociais foi beneficiada com a lei nova. A pena diminuiu. Os advogados vão ter que pedir a retroatividade benéfica da injúria praticada nas redes
sociais, quando envolver raça, cor, etnia e procedência nacional. Por quê? Repito, porque no Código Penal a pena que é de 1 a 3 anos é aplicada em triplo. E na lei de racismo ela é de 2 a 5 anos. Ficou menor, novácio, leres e melius. Tem cabimento isso? Será que ninguém percebeu? Será que não tem um assessor para falar, vamos levar para a lei de racismo essa causa de aumento também? Senão nós estaremos beneficiando os racistas que praticam o preconceito em redes sociais. Vocês tinham percebido isso, Adriana, Daniela e Raíssa? Então, quando você fala, vamos comemorar, calma, tem erros. Lamentavelmente, tem erros. A injúria racial nas redes sociais está com pena menor. Pasmem, pasmem. Esse é um erro. O outro erro foi não ter levado para a lei de racismo o preconceito religioso. O preconceito religioso. Sendo que a lei de racismo, no artigo 1º, ela diz que busca tutelar a proteção à crença, busca proteger a liberdade de crença. A lei de racismo enxerga como espécie de racismo o racismo religioso. E por que deixar o preconceito religioso no 140, parágrafo 3º? Para continuar admitindo, com uma consequência menos grave, o discurso de ódio, especialmente em face das religiões de matrizes africanas. Eu aqui não quero dizer, Adriana, Daniela e Raíssa, que somente as religiões de matrizes africanas estão tuteladas pela lei de racismo. Eu não acho que temos que pregar o africocentrismo. Tem outras religiões que também são perseguidas. Mas, estatisticamente falando, eu não tenho dúvida de que as religiões de matrizes africanas, elas lideram os inquéritos e os processos. E quando eu falo que lideram os inquéritos e processos, você fica pensando, nossa, são milhares? Não, não. A cifra oculta é impressionante aqui. Acabamos de ver um jogador de basquete que foi vítima de racismo e não levou o fato ao conhecimento das autoridades. Adriana, Daniela, Raíssa, eu tenho certeza que vocês conhecem pessoas vítimas de racismo e que não levam ao fim a notícia crimes. Então, a cifra oculta que envolve o racismo é muito grande no Brasil, que é um país que tem um racismo estrutural e sistêmico. E eu já falei isso, a Daniela estava lá, a Adriana também, Raíssa. Eu não tenho lugar de fala, eu sempre deixo claro isso, eu não tenho lugar de fala. Eu não tenho nenhum pertencimento a grupos que são perseguidos por comportamentos racistas. Aliás, eu pertenço a um outro grupo. Eu sou branco, eu sou hétero, de repente eu não tenho como negar que eu pertenço a um grupo que busca exercer o poder. Mas o fato de eu não ter essa sensação de pertencimento não significa que eu seja um idiota e não queira me ombrear com vocês na luta antirracista, no enfrentamento antirracista. Que é o que vocês têm que fazer, e vocês fazem muito bem, principalmente essa comissão em Campinas. Então, Adriana, Daniela e Raíssa, eu me sinto honrado quando vocês me chamam, porque vocês estão falando, olha, queremos trazer uma pessoa que não tem esse pertencimento para dialogar. E essa é a maneira mais inteligente de trabalhar o envolvimento. Você abre a caixinha. Você abre a caixinha. Você fala, olha, nós estamos aqui querendo debater com você. Eu acho isso muito interessante e as parabenizo novamente. Agora, vejam. Eu quero, obviamente, trabalhar o ANPP como resposta, até com uma forma de atualização do último evento que eu estive presencial, e foi um evento belíssimo, emocionante. Daniela, eu contei aquele grande finale que, para mim, foi memorável. Memorável, eu fiquei muito orgulhoso da Cris e orgulhoso da sua trajetória também. Foi memorável.
Mas eu tenho que atualizar o que eu falei ali. Por isso que eu mandei para algumas pessoas o artigo que eu escrevi com a Lívia Santana. Antes de eu falar do ANPP como resposta, eu queria discutir com vocês três a questão da injúria religiosa. Eu queria discutir com vocês isso. Por que o legislador não levou a injúria religiosa para a lei de racismo? Será que ele conseguiu, com isso, uma resposta penal mais benevolente, menos gravosa para a injúria religiosa? Então, vamos lá. Já temos algumas posições externadas nos debates. Eu, num primeiro momento, e aqui eu estou estudando bastante ainda, hein? Estou estudando bastante. Toda palestra que eu dou, eu aprendo. Isso aqui é o que eu anotei hoje da palestra da Adriana Cruz, juíza federal do Rio de Janeiro, que participou de um evento do MP de São Paulo sobre racismo comigo. Num primeiro momento, eu acho que o legislador realmente não levou para o artigo 2º a injúria racial, a injúria religiosa. Ele acabou deixando no artigo 140, parágrafo 3º. Então, o operador do direito, Raíssa, vai ter que fazer o seguinte: se o fato envolver injúria religiosa, ele vai trabalhar o artigo 140, parágrafo 3º. Agora, se o fato envolver segregação ou marginalização por conta da religião, aí pode ser a Lei 7.716 de 89. Então, se eu ofender alguém, me fazendo referência, me utilizando de elementos de religião, é o 140, parágrafo 3º. Se eu segregar, marginalizar, aí é a lei de racismo. Vou ser mais específico no exemplo. Eu digo o seguinte: você é um macumbeiro. Isso, para mim, é 140, parágrafo 3º, porque o artigo 2º-A, eu vou até deixar para vocês lerem aqui novamente, o artigo 2º-A fala de raça, cor, etnia e procedência nacional, não fala em religião. A religião ficou no 140, parágrafo 3º. Então, se eu ofender alguém fazendo referência à sua religião, seu macumbeiro, é 140, parágrafo 3º. Agora, se eu falar o seguinte: eu não fico no mesmo ambiente que um macumbeiro. E olha só, Daniela, qualquer semelhança é mera coincidência. Eu não fico no mesmo ambiente que você porque você é macumbeiro. Vocês aí, na Comissão da Igualdade Racial, vocês enfrentaram um caso parecido, envolvendo um colégio de Campinas, que não envolvia injúria religiosa, mas envolvia injúria racial. Então, se eu falo, não fico no mesmo ambiente, você não pode ficar comigo, eu não convivo com você porque você segue religião de matriz africana. Opa, aí eu tenho racismo. E não vai ser o artigo 2º-A da lei de racismo. Vai ser algum dos comportamentos dos artigos 3º a 14 ou 20 da lei 7.716. Não será o artigo 2º-A, porque o artigo 2º-A pune a ofensa. Tá? Eu não sei se eu fui claro, até pergunto para as três se eu fui claro no exemplo. Tá? Então eu falo, macumbeiro, eu estou segregando? Eu estou incentivando a segregação? Não, eu estou ofendendo. 140, parágrafo 3º. Agora, se eu segregar, não fico no mesmo ambiente que você, porque você é de religião, você segue religião de matriz africana, isso é racismo. Mas não é o 2º-A, porque o 2º-A pune a injúria. Vai ser o 3º, 4º, 5º, até o 14º ou 20. Até o artigo 14 ou 20 da lei 7.716. Essa é uma corrente. Essa é uma corrente. Agora, tem outra corrente que está dizendo o seguinte, e eu entendo a segunda corrente, Raíssa e Adriana, eu entendo a segunda corrente como uma saudável reação a essa esperteza do legislador, mas eu não consigo ainda, estou estudando bastante, concordar com ela. Uma segunda corrente diz o seguinte: o legislador não precisava trazer para o artigo 2º-A a injúria religiosa. Ela já está dentro da injúria racial. Porque se você chamar alguém de macumbeiro, você está atrelando essa ofensa à raça negra.
Então, não tem como dissociar, Raíssa, a injúria religiosa, raça. Então, eu aplaudo essa corrente. Eu acho que é uma corrente de reação a essa esperteza do legislador. Agora, Raíssa, Adriana e Daniela, eu estou estudando muito, mas eu não consigo ainda concordar. Por quê? Porque se a injúria religiosa está abrangida pela injúria racial, por que o artigo 1º da Lei 7.716 diferencia o racismo racial do racismo religioso? Então, eu não precisava diferenciar. Por que o artigo 20 fala em discriminação ou preconceito contra a raça ou religião? Ele não precisava diferenciar. E, Raíssa, se eu entender que esse preconceito religioso está dentro de preconceito racial, eu estou trabalhando com africanocentrismo. Um africocentrismo. Fica parecendo que eu estou apenas e tão somente mirando religião de matriz africana. E nós sabemos que temos outras religiões que são perseguidas, historicamente, inclusive no Brasil. Eu estou colocando só para reflexão. Eu até aplaudi hoje a conclusão que teve num debate que uma promotora de justiça falou: eu vou trabalhar assim, hein? O racismo religioso dentro de racismo do artigo 2º-A. Mas daí eu vou além. E aí vocês me digam se eu estou errado, Raíssa, Daniela e Adriana. Pode um branco seguir uma religião de matriz africana? Eu conheço alguns. Pode não? Então, Adriana, se eu chamar um branco que segue uma religião de matriz africana de macumbeiro, eu vou responder por racismo, por preconceito quanto à raça? Ele é branco. Ele é branco. Então, lamentavelmente, o legislador não levou o preconceito religioso para a lei de racismo e me obriga a fazer essas observações com vocês. Eu coloco aqui somente para reflexão, volto a dizer, eu estou estudando muito, eu gostaria de dar uma resposta para o legislador que foi esperto demais, esperto no sentido negativo, não no sentido positivo. Foi espertalhão. Claro que tem aqui uma influência grande da bancada da Bíblia que quer continuar com esse discurso de ódio envolvendo religiões, principalmente de matriz africana. Bom, para encerrar, eu estou vendo o meu tempo voando aqui. Rogério, a pena era de 1 a 3 anos, agora a pena é de 2 a 5 anos. Gente, a pena de 1 a 3 anos admitia, em tese, suspensão condicional do processo. Agora não admite mais suspensão condicional do processo. Então, Daniela, esqueça a Lei 9.099/95 para injúria racial. Esqueça. A pena é de 2 a 5 anos. Eu não penso mais, não flerto com Lei 9.099. Isso é bom. Porque o legislador está demonstrando que não se trata de infração penal de menor potencial ofensivo. Então, é uma infração que nós devemos prestar atenção, porque é grave. Rogério, então não admite transação penal nem suspensão condicional do processo, mas admite alguma medida despenalizadora? Admite algum instrumento de consenso ou eu vou ter que trabalhar necessariamente com denúncia, processo, sentença, condenação? Eu defendo que nós devemos continuar admitindo a ANPP, porque é um crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, a pena mínima é inferior a 4 anos. Então, eu acho que, em tese, Raíssa, Adriana e Daniela, em tese, eu não fechei as portas do ANPP. Em tese, a juíza que eu discuti hoje, ela falava, eu não enxergo possibilidade de ANPP de jeito nenhum. Não quero saber de ANPP. Se eu for vítima, eu não vou dever... Calma, não vamos fechar a porta do ANPP e confiar
todas as nossas moedas de justiça na justiça conflitiva. Adriana, Daniela e Raíssa, eu tenho certeza que a experiência de vocês não é uma experiência agradável na justiça conflitiva. Eu, como promotor de justiça, eu não tenho uma ótima experiência na justiça conflitiva quando envolve racismo. Eu tenho que oferecer a minha denúncia, aí vem o processo que demora anos. Eu sei que a demora do processo pode ser uma punição para o réu, uma punição simbólica, mas não deixa de ser uma punição para a vítima, porque a vítima está lá há anos angustiada esperando a resposta do Estado. E sabe qual é a resposta do Estado, Daniel? Uma pena substituída por prestação de serviço à comunidade. A vítima olha para mim e fala o seguinte: eu aguardei anos para isso. Então, nós não podemos fechar a porta do ANPP, Daniela, Adriana e Raíssa. O ANPP tem que ser um instrumento útil se ficar demonstrado que o acordo de não persecução penal previsto no artigo 28A do Código de Processo, ele traz uma resposta mais rápida, mais econômica, menos revitimizante que o processo. O processo penal é revitimizante. O ANPP pode evitar isso. Agora, o ANPP, Raíssa, Daniela e Adriana, um ANPP bem construído, não banalizado, um promotor de justiça, uma promotora de justiça que saiba trabalhar o acordo, cláusulas com predicados de enfrentamento ao racismo. Eu não quero um ANPP num crime de racismo, lembrando que o Constituinte repudia 2 crimes, o terrorismo e o racismo. É um crime repudiado pelo Constituinte. Então, a resposta tem que ser uma resposta enérgica. E ela pode ser uma resposta enérgica no ANPP, desde que o promotor de justiça, desde que a promotora de justiça saiba trabalhar suas cláusulas. A última coisa que nós queremos é um ANPP que diga o seguinte: ele topa prestar serviço à comunidade. Espera um pouquinho. Se é um ANPP no racismo, cadê a reparação de dano à vítima? Cadê a reparação de dano à coletividade? Cadê a reparação de dano moral? Onde está a medida de frequência a programas antirracistas? Então, de repente, gente, sendo possível o ANPP, e foi isso que eu sugeri, nós temos que trabalhar cláusulas mínimas, aquém das quais o promotor não pode transigir. Cláusulas mínimas, um piso. Você quer fazer ANPP em racismo? Quero. Você não pode celebrar ANPP em racismo se não tiver reparação de dano individual e coletivo. Você não pode celebrar ANPP em racismo se não tiver a obrigação de o investigado frequentar programas de educação envolvendo temas antirracistas. Cláusulas mínimas, eu posso ir além, jamais a quem. E por que não? E por que não, em crimes de racismo, eu sei que a lei não exige, por que não chamar a vítima? Daniela, chamar a vítima e falar: vítima, eu sei que o promotor de justiça, eu não preciso da sua concordância para celebrar o ANPP, mas aqui no racismo eu quero legitimar o ANPP. O que você acha dessas cláusulas? Você, vítima de racismo, você se sente protegida pelo Estado com esse ANPP? Sinto. Ótimo. Ou então, não me sinto. Esse ANPP, para mim, é uma resposta ineficiente e insuficiente na reprovação e prevenção. Eu tenho que te ouvir. Por que não? A única coisa que eu acho é que nós não devemos fechar a porta para acordo de não persecução penal, como decidiu a segunda turma recentemente. Como decidiu a segunda turma do STF recentemente. E eu já fui na OAB, Adriana, Daniela e Raíssa, vocês são testemunhas. O Ministério Público de São Paulo errou. O Ministério Público de São Paulo foi o primeiro Ministério Público a editar uma orientação proibindo a ANPP em racismo. E o que nós colhemos com essa proibição? Uma proteção deficiente. Porque daí nós tínhamos que denunciar o racismo, processar o racismo. E anos depois veio uma pena de prestação de serviço à comunidade, sem uma atenção devida à vítima. Eu estou vendo que o meu tempo de 30 minutos já foi.
eu trouxe aqui as minhas impressões, eu sei que eu me debrucei um pouco sobre o ANPP. Rogério, pode estender mais uns 10 minutinhos. Pode estender, mas, Pode. Adriana, haverá perguntas para eu responder? Haverá perguntas. Tá, porque daí eu também, fiquem à vontade, perguntem. O mais que pode acontecer, eu me sentir na fase oral de concurso e aí eu respondo, não me recordo, excelência, e pronto. Mas fiquem à vontade, façam perguntas. Se eu não souber responder, eu anoto aqui, vou estudar. As perguntas servem também como incentivo para eu continuar estudando. Mas, Adriana, tem um estudo, e esse estudo foi, inclusive, colocado naquele artigo que você viu. A Lívia Santana Vaz é uma promotora de justiça da Bahia. Ela é negra e ela trabalha numa promotoria especializada no enfrentamento aos crimes de ódio, aos crimes de preconceito, aos crimes de discriminação. E ela falou o seguinte, está até no artigo. Eu não sei, Adriana, se dá para compartilhar esse artigo com aqueles que estão assistindo aqui no chat, eu não sei. Você sabe fazer isso? Eu não sei fazer nada. Eu só sei que quando a seta vira a mão, você clica. Eu não sei fazer mais do que isso. Está sem som. Vou tentar compartilhar aqui. Se não conseguirem, vocês entrem no meu site rsconline.com.br e eu publiquei esse artigo hoje. Nesse artigo tem um estudo feito pela Lívia. E a Lívia falou o seguinte, vocês da comissão, vocês certamente acompanham processos envolvendo racismo aqui na região de Campinas, não é isso, Daniel? E vamos ser sinceros, quantos processos de racismo tem em Campinas? Vocês sabem me dizer quantos processos tem? Olha, eu não sei dizer quantos processos são ao todo, mas com certeza, como o doutor já até colocou, existe uma subnotificação imensa, e dos processos que eu consegui acompanhar, eu sou uma entusiasta da justiça consensual, isso é fato, e acho que acompanho as meninas também. Sou uma entusiasta da justiça consensual e dos processos que eu realmente fiquei feliz de ter atuado e feliz com a eficácia, foram processos que envolveram acordos. Só gostaria de colocar isso só para a gente conversar um pouquinho sobre isso, mas Daniela, o total não sei. Eu posso estar errando, mas Campinas não deve ter 10 processos de racismo no crime. Eu posso estar errando. A cidade como Campinas não deve ter 10 processos. Não deve ter 10 processos envolvendo racismo. Não deve ter 10 processos. Isso mostra o grau de cifra oculta. Mostra o grau de cifra oculta. Da subnotificação. E a Lívia, que está há anos numa promotoria especializada, ela falou, Rogério, eu já ofereci mais de 100, cento e tantas denúncias em Salvador. Em Salvador. Que eu não sei se vocês sabem, no começo do século passado, Salvador abrigava uma das poucas delegacias de repressão às religiões de matriz africanas. Vocês sabiam disso? Tinha uma delegacia em Salvador que tinha como finalidade reprimir cultos de matrizes africanas. Vocês sabiam disso? Em Salvador. Então, às vezes você pensa, qual que é o estado, qual é a capital mais racista que nós temos? Você pode se surpreender. De repente, essa capital mais racista é a capital que abriga mais negro. Bom, e ela falou o seguinte, Rogério, de 150, por volta de 150 denúncias, eu não tenho 3% de condenação. Apenas restritivas de direitos. A quantidade de absolvição por falta de dolo específico é impressionante. Eu fico pensando o seguinte, Raíssa, você tem uma vítima
negra que fica anos aguardando uma resposta do Estado. Quando vem a resposta do Estado, condena a uma pena restritiva de direitos. Ou então absolve por falta de dolo específico. Um pouquinho. Não faz sentido. E aqui não se trata de criticar o judiciário. Eu percebi que a juíza hoje ficou um pouco incomodada com o meu discurso, achando que eu estava criticando o judiciário. Eu não estou criticando o judiciário. Eu estou criticando o legislador que deu ao judiciário essas opções. Pena com substituição. Não adianta o juiz inventar. O juiz não pode aplicar pena diversa daquela prevista em lei. O juiz tem que observar o princípio da legalidade. Agora, o ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal, o artigo 28A, inciso 5, diz que o promotor de justiça pode trabalhar condições inominadas. O legislador dá condições e diz no inciso 5, olha, eu dei alguns exemplos de condições que podem estar no ANPP. O promotor pode trabalhar outras. E essas outras condições podem ser discutidas entre nós, Ministério Público e vítima. Ministério Público e a comissão que pode estar acompanhando uma vítima. Adriana, presidente da comissão, pode acompanhar uma vítima e falar, promotor de justiça, a comissão que acompanha essa vítima acha importante o ANPP contemplar isso. Ah, mas não está previsto em lei. Não precisa. O ANPP pode trabalhar com condições inominadas. Isso é saudável. A justiça consensual, quando comparada com a justiça conflitiva, a justiça consensual é mais rápida, muito mais econômica e menos revitimizante. Nós não temos como evitar a revitimização, mas temos que reduzir ao máximo e evitar a violência institucional. Eu termino, Adriana, Daniela e Raíssa, fazendo uma provocação. Porque eu não sei se vocês perceberam, já existe um movimento entre os artistas de recreação da comédia, dizendo, poxa, criminalizaram a comédia. Mas espera um pouquinho, tem uma coisa chamada racismo recreativo. E aqui nós temos 3 correntes que eu coloco para todos refletirem. Uma primeira corrente diz que uma piada, por exemplo, envolvendo um negro, eu poderia falar uma piada envolvendo um judeu, mas vou falar aqui de uma piada envolvendo um negro, só é crime se ficar demonstrado o propósito de discriminar a vítima. Outra corrente diz que esse dolo específico ele é dispensável. E uma terceira corrente diz, calma, eu preciso olhar o caso concreto. Uma piada pode ser uma piada de mau gosto, merecendo resposta do Estado, mas talvez não resposta do Estado penal. E tem piada que ela está camuflando um discurso de poder, um discurso de constrangimento. E essa piada, ela tem que ser punida, sim, com a lei de racismo. Eu gosto, Raíssa, Daniela e Adriana, dessa terceira corrente, que analisa o caso concreto e vou te explicar por quê. O ex-presidente, tinha um adepto do ex-presidente da República, eu não vou saber construir, mas é mais ou menos o seguinte. Ele fez um comentário racista contra uma pessoa negra. E quando todos esperavam, ele falou o seguinte, que o negro ele é adquirido por arroba, alguma coisa assim, alguma coisa esdrúxula. Eu não sei, Raíssa, você lembra do que foi? Eu não lembro da expressão, mas alguma coisa nesse sentido. Você lembra? Ele fez o comentário que os negros do Quilombo, que ele visitou na ocasião, não valiam nem X arrobas. Não prestavam para nada, não valiam nem X arrobas. Perfeito. E ao mesmo comentário também ele fez algo semelhante a respeito dos povos indígenas. Também. E aí o negro declarou voto no ex-presidente, não se mostrando incomodado com essa expressão. Aí um branco
colocou o seguinte no comentário desse negro que não se mostrou incomodado com essa expressão. Ah, é? Quantas arrobas você vale? Adriana, Daniela e Raíssa. Eu, promotor de justiça, eu não denunciaria esse branco por racismo. Porque aquilo que ele escreveu não teve o propósito de discriminar. Teve o propósito de chamar a atenção de que, será que você não percebeu que ele está te objetificando? Se você não está incomodado, então me diga quanta roupa você vale. Vocês entenderam como não ele foi irônico para chamar a atenção do absurdo de um negro apoiar um discurso como esse. Se você adotar uma corrente que eu não preciso observar o dólar específico, eu não preciso olhar o caso concreto, de repente eu tenho que denunciar essa pessoa por racismo. Por isso que eu gosto sempre de analisar o caso concreto. E analisando o caso concreto, se eventualmente não houver a necessidade da intervenção do direito penal, eu posso usar outros ramos do direito, como direito civil e reparação de danos. Eu não estou dizendo que o fato ficará esquecido, colocado sob as peças cinzas do tempo e do esquecimento. Não. Eu apenas estou trazendo para a discussão o princípio da intervenção mínima. Mas o racismo recreativo é algo que nós temos que ficar atentos. E aqui eu falo com muito orgulho o seguinte, viu? Encerrando Adriana, Daniela e Raíssa. O Ministério Público de São Paulo, no edital do concurso público de ingresso à carreira do Ministério Público, 94, e semana que vem já vai abrir o 95, o Ministério Público de São Paulo colocou no edital racismo ambiental, racismo religioso e racismo recreativo. Vocês conseguem imaginar isso? No edital, esses 3 temas, ele foi específico. Eu quero que o candidato saiba racismo ambiental, racismo religioso e racismo recreativo. Isso é muito interessante. E o MP de São Paulo fez uma outra coisa que eu achei fenomenal. Nas cotas. Vamos imaginar que a Daniela fala, eu quero prestar um concurso do Ministério Público de São Paulo. A nota de corte foi 72. Na ampla concorrência, não na cota. E a Daniela, que é negra, fez 73. Daniela, você não concorre na cota. Você concorre na ampla concorrência. E você abre espaço na cota para outra pessoa. Então, não tem essa de quem é negro só concorre na cota. O negro concorre na cota se não alcançar a nota de corte da ampla concorrência. Se alcançar a nota de corte da ampla concorrência, ele fica na ampla concorrência e abre espaço para um candidato na nota da cota. Isso é excepcional. Isso é excepcional. Então, eu acho que aos poucos, eu estou dando o exemplo do MP de São Paulo, não que o MP de São Paulo não tenha vários pecados. Se você analisar o MP de São Paulo, é majoritariamente branco. Eu não vou negar que o MP de São Paulo não cometa equívocos, claro que comete, mas nós estamos tentando melhorar. E por isso que eu agradeço a Adriana, Daniela e Raíssa por esse convite, vocês chamarem um promotor de justiça de São Paulo, branco, para falar nessa comissão, que eu acho que dá tanto orgulho e tanta alegria para a OAB de Campinas. Obrigado, eu estou sempre à disposição, viu? Nós que agradecemos, doutor Rogério. Estou vendo o doutor Ademir aqui, viu? Estou vendo aqui, o doutor Ademir, que nos 2 eventos que eu fui, o doutor Ademir presente com aquela serenidade dele. O doutor Ademir passa uma calma que é impressionante, né? Uma tranquilidade que só o doutor Ademir pode ter e pode nos passar em momentos de caos. Uma calma que é só dele, de fato. E nós agradecemos mais uma vez, então, doutor Rogério, a sua presença, a disponibilidade e pela excelente explanação, como sempre, muito pontual, sempre trazendo para nós várias reflexões e trazendo para nós esse entendimento de que nada está fechado ainda, que nós podemos dialogar, pensar, né, todas as questões do direito, as questões envolvendo o racismo, de várias formas, como buscando sempre a melhor efetividade, o melhor resultado. Então, nós agradecemos aqui mais uma vez a sua presença.
Eu acho que nós temos algumas perguntas, eu acho que a doutora Raíssa tem uma pergunta específica para fazer. Pode fazer, doutora. Inicialmente, quero agradecer novamente, doutor Rogério, e é interessante que quando saiu a lei, eu li ela umas 10 vezes assim, em cima da mesa, eu falei, gente, tem alguns pontos aqui que eu não estou entendendo. Aí eu fiz um rascunho, aí eu reli, eu chamei outro advogado para ler comigo e a gente foi descobrindo, pensei que fosse assim, mas olha, aqui tem uma falha, não, aqui é um avanço, a gente interpretou errado, aí a gente releu como ficou o artigo 140 do Código Penal e fez essa observação sobre manter a injúria contra religião, né, contra alguém que segue alguma religião e imaginou que isso poderia dar esse problema sim. Aí eu ia fazer uma pergunta inicialmente, mas eu vou puxar esse gancho no final para me atrever a fazer um contraponto, principalmente em relação às 3 correntes que criminalizam a injúria racial e que entendem ela como a exigência de dolo ou não. Que é uma questão. No Brasil é muito raro, embora ainda aconteça, mas é raro que a gente veja os crimes de racismo como coisas esdrúxulas. Exemplo de, você não pode estudar aqui porque você é negro, ou você não vai entrar no banco porque você é negro. Uma placa, né? Não entrem negros. Então, a gente sabe que esse tipo de caso não é tão comum e que o racismo ele vai se perpetuando, principalmente em situações cotidianas, bem tênues, onde quase a gente não consegue provar o que está acontecendo. E é algo que acontece bastante no racismo recreativo também. E aí, na minha humilde opinião, quando a gente via quando a injúria racial, né, nos limites ali do artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, quando ela chegava na delegacia, e quando tinha o inquérito, isso seguia, a gente via a dificuldade de se provar. Como é que eu provo a intenção de alguém, de ofender a honra, a dignidade? E aí, por isso, talvez eu seja um pouco adepta à linha de que não precisa provar o dolo. Não precisa provar a intenção de ofender a honra, porque é quase impossível de se provar. O dolo específico, do você dolo diz. específico. Porque quando a gente vai olhar a defesa de alguém que cometeu injúria racial, a primeira coisa que se diz é: eu não tive a intenção de ofender, foi uma brincadeira, ou eu não tive a intenção, foi uma frase tirada de contexto. E aí eu pergunto como que seria, então, se a gente deixasse isso aberto, porque eu não consigo ver uma resposta efetiva, talvez, do judiciário para esse tipo de situação. Porque a gente, infelizmente, ainda tem essa cultura racista de enxergar muitas coisas como brincadeira e o judiciário não está isento disso, embora haja muitos esforços para que a gente evolua e que haja aplicação efetiva da lei. Eu queria ouvir... Mas veja bem, Raíssa, sobre isso. Eu não acho que haja uma divergência entre nós dois. Eu até falei que a resposta do judiciário está muito aquém, porque vira e mexe tem essa história do dolo específico não demonstrado. Esse dolo específico vira um escudo protetor, ânimo jocante, foi um mal-entendido, foi uma brincadeira de mau gosto. Eu não acho que há uma divergência entre nós, não há uma fissura entre nós, não há sequelas. Mas se eu adotar um posicionamento mais incisivo, de que basta o agente ter consciência e vontade de falar o que ele falou, eu pergunto, Raíssa, você acha que aquela pessoa que foi irônica com aquele negro, que apoiou o ex-presidente numa fala obviamente racista, você acha que ele tem que ser punido por racismo? Ele foi irônico. Ele falou, quantas arrobas você vale? Mas ele falou aquilo para chamar a atenção para o absurdo de ver uma pessoa negra não se rebelando. Você não está se rebelando com essa fala? Então me diga quantas arrobas você vale. É diferente, Raíssa, de um caso que nós tivemos em que, num grupo de WhatsApp, uma pessoa fez uma piada
racista e avisaram. Escuta, você está louco? Aqui nós temos negros, cuidado com o que você fala. E ele disse assim, não, eu não tenho nada contra negro, inclusive estou procurando um para comprar e não acho. Raíssa, percebeu a diferença? Aquele falou da arroba como uma ironia, indignado em ver um negro não se rebelando, porque ele deveria estar revoltado. E esse, merecendo direito penal, sim. Esse foi absurdamente racista. Ele constrangeu. E o artigo 20, letra C, acrescentado pela Lei 14.532, na Lei 7.716, deixa muito claro. Traz, inclusive, Raíssa, o princípio da alteridade. Falando, juiz, quando você for julgar o racismo, quase dizendo isso, Raíssa, você falou que você leu 10 vezes a lei, eu não sei se você teve essa percepção. O artigo 20, letra C, dizendo quase o seguinte, juiz, quando você for julgar o racismo, se coloca no lugar da pessoa que pertence a uma minoria. Se coloca no lugar dela. O artigo 20, o artigo 20C da lei, acrescentado, repito, pela Lei 14.532, o artigo 20, letra C, ele traz esse princípio da autoridade. Juiz, quando você for julgar, perceba o constrangimento a que foi submetida a vítima. Pensa com esse viés da minoria. É o princípio da alteridade. Então, eu, como promotor de justiça, eu vou fazer isso, viu, Raíssa? Eu vou analisar o caso concreto. Falar, poxa, esse cara aqui está demonstrando o inconformismo dele, ironizando uma pessoa negra e está apoiando um discurso racista. Eu não vou denunciar. Agora, esse outro do grupo do WhatsApp merece o direito penal. E tem mais um detalhe, Raíssa, que eu chamo a atenção de vocês. O legislador faltou com proporcionalidade. Porque eu até peço para a Adriana, Daniela e Raíssa responderem para mim, porque eu posso estar errado. O que é pior? O que é pior? Eu olhar para vocês e dizer o seguinte, você é isso, faço uma ofensa por conta da sua cor, ou dizer o seguinte, você não entra no mesmo elevador que eu, porque você é negra. O que é pior? Para você, o que é pior? Aí eu concordo com o equívoco do legislador em colocar uma pena maior para a injúria racial. Aí perfeito. A gente está perfeitamente de acordo. O legislador ele deveria ter aumentado a pena também dos crimes da lei de racismo. Porque fica parecendo o seguinte, se eu xingar uma pessoa, seu judeu de merda, pena de 2 a 5 anos. Se eu falar, eu não fico no mesmo ambiente que judeu, pena de 1 a 3 anos. Então, ao invés de xingar, marginaliza. Trabalha um apartheid social. Mas esse é o problema do legislador que faz uma colcha de retalhos. Ele deveria ter feito uma revisão da Lei 7.716. Inclua, por exemplo, o preconceito sexual. Os tratados internacionais que o Brasil ratificou, eles falam do preconceito sexual, Adriana, Raíssa e Daniela. E o legislador até hoje não tem a coragem de colocar a homotransfobia na Lei 7.716. Precisou o Supremo Tribunal Federal fazer isso. Eu sou professor de penal. Vocês 3 estudaram penal e trabalham com penal. Alguém tem dúvida de que nós não agradamos o princípio da legalidade com aquela ADO 26? Alguém tem dúvida? Todo mundo que eu converso imaginava que o Supremo ia julgar. Na verdade, gente, se eu sou ministro do Supremo, e deixa eu bater 3 vezes na madeira aqui, ó, vocês ouviram eu bater 3 vezes, eu vou bater outra vez. Eu vou fazer silêncio e escutem, ó. Ouviram eu bater 3 vezes? Não. Eu bati 3 vezes. Ouviram? Tá. Se eu sou ministro do Supremo... Está registrado, hein, doutor? Está registrado. Se eu sou ministro do Supremo, sabe o que eu faço nessa ADO da homotransfobia? Sabe o que eu faço? Eu declaro improcedente. O problema é que o Supremo declarou procedente. E quando o Supremo declara procedente uma ação declaratória de omissão,
Ele está dizendo que há uma omissão, há uma lacuna. Se há uma lacuna, ele não pode integrar, que isso é analogia e Mallam-Parkin. Eu teria feito o seguinte, ó, essa ação declaratória de omissão é improcedente, não tem omissão, não tem lacuna. A homotransfobia está dentro de raça. Pronto, como ele fez. O antissemitismo. O problema é que ele fala, ó, vou fazer uma interpretação extensiva, mas estou declarando procedente de omissão. Então, você não fez uma interpretação extensiva, você fez uma analogia. Mas o Supremo teve que fazer isso. Se ele depender do Congresso, a homotransfobia nunca vai para a Lei 7.716. Nós precisamos revisitar a Lei 7.716. Revisitá-la, colocar também a homotransfobia. Pronto. Eu tenho colegas homossexuais que falaram o seguinte, Rogério, a comunidade LGBTIQIA+, não ficou aplaudindo a ADO 26 do Supremo. A gente gostou, mas a gente preferia que tivesse vindo o crime do parlamento, onde vem todos os crimes que a sociedade precisa. Mas já que o Congresso não o faz, que o Supremo faz. Pronto. Eu só tenho medo, gente, quando o Supremo faz isso. Eu só tenho medo quando o Supremo faz isso em criar um mau precedente. Porque reparem que o Supremo já está querendo criar o terrorismo político, que não tem previsão legal. E ele vai criar esse terrorismo político que não tem previsão legal. E aí não adianta reclamar, porque a gente abriu a porteira. Eu não gosto de abrir a porteira para judiciário criar crime e combinar pena. Eu quero que isso seja discutido na Casa de Leis. Mas no caso da homotransfobia, se o Supremo não faz isso, não adianta esperar o Congresso, porque o Congresso não vai fazer. Obrigada, Raíssa. Obrigada, doutor Rogério. Passar a palavra para a doutora Daniela. Bom, pessoal, é uma questão bem difícil, né? Nós estamos tão carentes de um Estado antirracista que toda vez que nós temos uma atualização a respeito do tema, e de fato a gente olha primeiro pela ótica da sanção e conclui que aquilo é positivo, né? Porque nós queremos também uma reparação, a gente quer uma reparação, mas será que isso abarca todas as outras questões? E o doutor, com muito brilhantismo, trouxe diversas problemáticas que me pegaram também de surpresa, porque por ser uma atualização extremamente recente, a gente vai ainda interpretar isso na prática, ver a aplicação na prática, e temos aqui algumas questões que foram colocadas a respeito também do dolo específico, que é uma questão trazida pela Raíssa e também pela Tatiane, que é nossa membro de comissão também. Foi pontuado pela Cleo também, principalmente em relação, Cleo Menezes, principalmente em relação ao racismo recreativo, né? Então, a questão do dolo específico, que acaba ficando, talvez, no âmbito da discricionariedade, da interpretação de quem vai analisar aquele caso concreto, é uma preocupação de todo mundo que está aqui. Porque, por um lado, a gente tem aquele caso que o doutor trouxe a respeito da ironia em relação aos arrobas, e, por outro lado, a gente tem um caso extremamente severo, né, que, do meu ponto de vista, eu não tenho dúvida de quem eu iria atrás dessa pessoa, né, de quem eu iria processar, ou estando do outro lado do muro ali como servidor, de quem eu iria denunciar, de quem eu iria julgar, de quem iria aplicar uma pena. Mas isso não reflete todo mundo que está dentro do judiciário. Daniela, mas isso que você está falando é muito pertinente e envolve o que a Raíssa falou. Com certeza. Porque, veja, por isso tem o artigo 20, letra C. O artigo 20, letra C, ele está quase que dizendo, juiz, para de usar o argumento confortável e racista do ânimo jocante. Se coloque no lugar da vítima. E veja se aquele comentário
foi uma piada de mau gosto ou se foi um meio para se propagar um exercício de poder. Então, quando você fala do outro lado do muro, delegado tem que pensar como artigo 20, letra C. Promotor de justiça tem que pensar como artigo 20, letra C. E o juiz tem que pensar como quer o artigo 20, letra C. Princípio da alteridade. Ele sabe que está diante de um poder judiciário esmagadoramente branco. Perfeito. Porque, nós não estamos, eu acho que, divergindo. Eu acho que quanto mais a gente discute, mais a gente chega no ponto de que o que não se quer é o excesso do Estado, mas também não se quer uma proteção deficiente. Quer-se uma aplicação responsável da lei. Exatamente. Nesse sentido, concordo totalmente com a questão de revisitar e termos aí técnicos e pessoas com expertise na questão racial para movimentar essa legislação, né? E não só isso partir de um lugar que, por vezes, não é o lugar da pessoa que é vulnerável a passar por essas situações, porque, de fato, essa análise ela vai acabar sendo deficiente, né? Infelizmente. Eu gostaria só, não sei se existem mais perguntas, vou me aventurar aqui pelo Zoom, gente, sou um pouquinho, eu tenho dificuldades com o mundo digital, mas vou me aventurar aqui para registrar algumas presenças, né? Primeiramente do doutor Ademir, saudoso doutor Ademir, que ainda não revi nesse ano de 2023, né? Precisamos, presidente da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil e também da Liberdade Religiosa, ambas da nossa casa, né, da OAB Campinas. O doutor Geraldo Amarante também está presente. Prazer, doutor Geraldo. Aqui nós temos os membros, né, da Comissão da Igualdade Racial, a doutora Tatiane, o doutor Marcelo também, que estão sempre com a gente, os novos membros também da comissão. E é um prazer ver todo mundo por aqui e agradeço todo mundo que acompanhou até aqui. Temos algumas falas aqui que o doutor Geraldo também pontuou, que é muito triste essa expectativa de ações, né, em relação a crimes raciais tão baixas assim no município de Campinas, que aí a gente para pensar em municípios ainda menores, né? Talvez não tenha nem registro. E, evidentemente, por conta da subnotificação e por conta da não identificação de situações de racismo no dia a dia e da autoidentificação como indivíduo, né? Porque a gente passou por passamos ainda por um processo de invisibilização enquanto pessoas negras, né, da nossa cultura. Então, algumas situações do dia a dia, elas podem não parecer ofensas raciais. Então, isso fica na análise da desconstrução e da recuperação da identidade, né? Isso vale também para um outro debate, um outro dia. Eu não sei se nós estamos alcançando o teto, Dri, como que é? Só avisar o seguinte, a Elisângela Nunes, ela faz uma observação interessante, além do baixo número de processos, não tenho ciência de nenhuma condenação criminal nos casos que o CR... O que seria o CR, só para eu saber? Elisângela estava conosco no debate presencial na OAB no ano passado. Ela faz parte do Centro de Referência de Combate ao Racismo, junto com a Jaqueline, as duas são espetaculares no município. Eu lembro, elas estavam na mesa comigo, a Elisângela fez uma Exatamente. apresentação comigo. Elisângela, seja bem-vinda, que legal vê-la aqui comentando. Eu lembro que a Elisângela é servidora do município, né? E é advogada servidora do município, e a Elisângela trabalhou muito com a Cris, salvo engano. Então, a Elisângela fala com conhecimento. Elisângela, você acaba me dando uma tranquilidade de que eu não fui leviano na minha conclusão. Além dos poucos processos, nenhuma condenação por racismo. Em Campinas, não tem... veja, isso é um absurdo. Isso é absurdo. Agora, se vocês me permitem, eventos como esse que vocês promovem, Raíssa, Daniela e Adriana, esses eventos são muito importantes. E eu acho que a lei de racismo, quando eu falo que ela teria que ser revisitada, talvez revisitada
Sabe aquela história que você vai dar uma repaginada na coisa? Foi o que aconteceu com a violência doméstica e familiar contra a mulher. Veio a Lei Maria da Penha, a Lei Maria da Penha é um divisor de águas. Ela foi simbólica, ela fez o Brasil acordar. As denúncias começaram a pipocar nos 4 cantos. As condenações que eram pífias na violência doméstica familiar contra a mulher, onde a mulher era tida como mulher amélia, a mulher responsável pela própria agressão que a vitimizava. Hoje não, a mulher foi empoderada. Hoje você tem o feminismo alcançando o status que deveria, não confundindo o feminismo com o feminismo, que o feminismo é o oposto do machismo, e os dois são uma excrescência. O feminismo é aquele que quer a igualdade entre gêneros. A Lei Maria da Penha fez isso. A Lei Maria da Penha fez isso. Então, se nós fizermos uma Lei Maria da Penha racial, e aí, olha, não faltam nomes, hein, Adriana, Daniela e Raíssa. Simone Diniz, por exemplo, Lei Simone Diniz. Tem vários nomes de mulheres e homens negros que poderiam batizar uma lei de maneira simbólica. Então, eu acho que a gente merecia isso, porque daí você passa a criar um ambiente muito mais favorável e vigilante para que o sistema de justiça haja. Com certeza, doutor Rogério. E fico feliz de ver que a Elisângela confia na justiça consensual. Obrigado, Elisângela. Hoje eu fui tão criticado por isso, mas, Elisângela, depois veja o artigo, eu acho que conseguiram compartilhar aqui no chat. Compartilhamos. Eu queria muito sua opinião também, Elisângela. Desculpa, Adriana, te interromper. Não, imagina. O artigo está compartilhado aí no chat, tá? Para quem quiser ler, para quem quiser ter um pouco mais de informação a respeito do tema, nós compartilhamos. E, bom, temos mais alguma pergunta, Daniela? Mais algumas questões? Perguntas não, mas só por estarmos alcançando o teto, acho que é importante a gente já encaminhar para concluir. Só gostaria de perguntar já para o professor Rogério se ele permite que a gente disponibilize o link do artigo também na página da Comissão da Igualdade Racial, né? Que aí eu acho que outras pessoas, além das que estão aqui, podem ter acesso e podem fazer essa leitura tão importante. Daniela, não só autorizo, como eu vou quebrar todos os protocolos e vou fazer um convite para a Comissão de Campinas ao vivo. O Ministério Público de São Paulo ele está trabalhando com a editora Foco em coleções de um Ministério Público Estratégico. A primeira edição foi o Ministério Público Estratégico no enfrentamento à violência de gênero. A segunda foi o Ministério Público Estratégico no enfrentamento às organizações criminosas. Temos também o Ministério Público Estratégico no enfrentamento à violência contra a criança e adolescente. E tem um volume que nós estamos criando, que é o Ministério Público Estratégico no enfrentamento à violência racial. Então, eu vou fazer aqui, eu sou um dos coordenadores, eu vou fazer um convite exclusivo para a Comissão da Igualdade Racial de Campinas. Se vocês quiserem e puderem contribuir para esse volume, que depois haverá a devida divulgação e lançamento em São Paulo, se vocês quiserem contribuir com um artigo da Comissão de Igualdade Racial da OAB de Campinas, subscrito pelos advogados e pelas advogadas tal. Se vocês tiverem interesse, nós ficaremos extremamente honrados de ter nesse livro do Ministério Público Estratégico essa visão da Comissão da Igualdade Racial da OAB de Campinas. Pense, não precisa dar resposta agora, Raíssa, Daniela e Adriana, se vocês puderem contribuir com um artigo, pode ser um artigo comentando a Lei 14.532, pode chamar a Elisângela e, de repente, trabalhar a realidade do enfrentamento ao racismo no município como Campinas. Aí vocês entram em contato comigo, eu explico formato, prazo, etc. Será uma honra para o Ministério Público de São Paulo, para o Ministério Público Brasileiro ter um artigo
com esse viés da Comissão de Campinas, tá bom? Nós que agradecemos, nossa, o Muito. Rogério então, está extremamente lisonjeada, feliz e digo que emocionada, porque faz parte de um reconhecimento também do nosso trabalho coletivo, e com certeza nós entraremos em contato, conversaremos a respeito, mas desde já queria aqui registrar o nosso agradecimento enquanto comissão, né, por esse convite e por esse reconhecimento também do nosso trabalho. Muito obrigada. Bom, acho que nós não temos mais perguntas, podemos nos encaminhar para o final do evento. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Não, só agradecer mais uma vez a presença do Dr. Rogério e de todos os que estão aqui acompanhando a gente, foram bem interativos, mandaram perguntas, e dizer que estamos totalmente à disposição também para debater mais e para responder as dúvidas que surjam a respeito. Podem continuar nos enviando na página da comissão, se quiserem, e a gente vai continuar falando sobre o tema ao longo do ano. Para a Daniela. Eu também gostaria de agradecer a todo mundo que acompanhou e que vai se inteirar, que tem aí a missão de pesquisar mais, porque foram feitas várias provocações, né? Eu saio aqui extremamente provocada a respeito do tema. Quero me aprofundar muito mais, né? Trabalhar melhor essa questão, porque para o nosso dia é extremamente importante, e fico muito feliz pela palestra, só elogios à palestra, pela profundidade, pelo conhecimento que foi trazido aqui, porque realmente é extremamente importante, e também vem de um lugar, o doutor sempre comenta, né? Vem de um lugar que não é do lugar que a gente esperava. E isso é extremamente rico, porque a gente constrói debates com pessoas que estão dentro do Ministério Público, que são pessoas não negras, mas que conseguem construir, entender e se solidarizar e ter empatia com temas que não são tratados, infelizmente, dentro dos órgãos de justiça, dentro do sistema de justiça, com a maestria que deveria estar sendo tratado. Então, eu gostaria também de reconhecer isso no Dr. Rogério, pelo afinco com que ele trata o tema, é extremamente importante de ver e afetuoso até. Então, eu fico realmente feliz e já digo meu sim para participar da redação do artigo, com muito honrada, muito feliz mesmo, e espero contribuir aí com os trabalhos, gente. Acho que a Adri prossegue para o encerramento, mas agradeço a todos pela participação. Doutor Rogério, seus agradecimentos, uma fala final para nós. Pois é, eu vou simplesmente falar tchau, não adeus, porque eu tenho certeza que terei a oportunidade de conversar novamente com os convidados dessa comissão, se não presencial, pelo menos aqui pela plataforma à distância. Se presencial, até melhor, a gente acaba se olhando e fica ali um ambiente bastante agradável. Mas o que eu falei hoje é fruto de 30 dias de estudo dessa lei. É pouca coisa, eu tenho muito mais o que estudar. Então, eu não teria problema algum se daqui 6 meses, daqui 1 ano, vocês me encontrarem. Eu sou promotor de justiça em Campinas. Eu sou promotor de justiça do júri de Campinas. É que eu estou, desde 2018, afastado para assessorar o procurador-geral, mas eu confesso que eu estou morrendo de saudade de promotoria. Estou morrendo de saudade daquele dia a dia de promotoria. Então, quem sabe, em maio de 2024, eu já não volto para a 17ª Promotoria de Justiça Criminal de Campinas, promotoria do júri. Então, de repente, vocês vão me encontrar e falar: Rogério, eu assisti aquela sua palestra lá da Comissão da Igualdade Racial. Você falou muita bobagem. De repente, por conta do pouco tempo que eu tive de estudo, eu posso ter falado alguma coisa ou outra que a reflexão vai me fazer mudar. E se eu errei, se eu pensar melhor e chegar a uma outra conclusão, eu não tenho problema algum em mudar de ideia, retificar meu posicionamento. Quem tem meus livros
conseguem perceber que, não raras vezes, eu coloco assim, na edição pretérita eu defendia isso, estudando melhor o assunto, analisando melhor isso, eu me retrato. Pronto, não tem problema algum. Isso mostra que a gente evolui. Então, obrigado outra vez, faço questão de nominá-las, Adriana, presidente, Daniela, vice-presidente, e Raíssa, secretária. Eu não errei os cargos, não, né? Não. Acertei os cargos? Então, tá bom. E, Daniela, estou aguardando o contato de vocês para a gente estabelecer toda essa arquitetura de um ótimo artigo da comissão desse livro do Ministério Público Estratégico. Agradecemos. Então, agradecemos a todos pela presença. Então, vamos finalizar aqui o nosso evento. Aguardem para os nossos próximos eventos. Fiquem ligados nas nossas redes sociais. Nós temos o nosso Instagram. Fiquem atentos também ao site da OAB Campinas. E para quem ainda não tem vontade de ingressar para a comissão e tem dúvidas sobre a comissão, podem fazer perguntas, mandem e-mail e façam também as inscrições para quem quiser lá no site da OAB Campinas também, gente. Uma boa noite a todos e muito obrigada pela participação. Tchau.